Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Apresentemos a Deus a nossa vida, a nossa história, nossas famílias. Apresentemos ao Senhor nossas intenções, principalmente pedindo pelas nossas pastorais. Apresentemos ao Senhor o nosso Brasil e todo o processo das eleições, como nos pede a CNBB. Peçamos a Deus pelos doentes, pelos abandonados, pelos prisioneiros, por aqueles que estão numa vida de pecado e não conseguem sair. Enfim, por cada um de nós, para que a palavra de Deus nos ajude e ilumine o nosso interior. Por isso peçamos que o Espírito Santo venha em nosso auxílio. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós teus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, ó força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Leitura do profeta Isaías. O Senhor Deus me deu uma língua de discípulo, para que eu soubesse trazer alcançado uma palavra de conforto. De manhã em manhã ele me desperta, assim desperta o meu ouvido, para que eu ouça como os discípulos. O Senhor Deus abriu meus ouvidos, e eu não fui rebelde, não recuei. Ofereci douros aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os fios da barba. Não ocultei o rosto às injúrias e aos escarros. O Senhor Deus virá em meu socorro. Eis porque não me sinto humilhado. Eis porque fiz do meu rosto uma pederneira, e tenho a certeza que não ficarei confundido. Perto está aquele que me defende, que defende a minha causa. Quem ousará mover ação contra mim? Compareçamos juntos. Quem é o meu adversário? Ele se apresente. É o Senhor Deus quem me socorrerá. Quem será aquele que me condenará? Certamente todos eles se desgastarão como uma veste, a traça os devorará. Quem dentre vós teme a Deus e ouve a voz do seu servo? Aquele que tem caminhado nas trevas sem nenhuma luz, ponha a sua confiança no nome do Senhor. Tome como arrimo o seu Deus. Mas todos vós que acendeis um fogo, e vos munis de setas incendiárias, atirai-vos as chamas do vosso fogo, e as setas que acendestes, pois por minha mão isso vos há de sobrevir, deitar-vos-ei no meio dos tormentos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu falei, na domingo, a primeira leitura ela vai do 5 ao 9a. Então nós pegamos um trecho maior aí, mas para que a gente possa ter consciência, para você poder entender melhor, né? Mas vamos pegar o Evangelho de domingo, que é Marcos 8, 27. A gente vai ver a primeira leitura, mas vamos pegar Marcos 8 para a gente ter bem,
gente ter noção. É a profissão de fé de Pedro. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe e no caminho perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que sou eu? Responderam-lhe: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós? Perguntou ele: quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Então proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitará. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Então, esse é um caso clássico quando vai se fazer homilia. Sempre no domingo, a primeira leitura, ela bate com o Evangelho. O Salmo complementa a primeira leitura e a segunda leitura, ela é corrente, quer dizer, ela não tem nada a ver, mas são leituras que a igreja coloca. Como nós estamos lendo, quer dizer que vários domingo é a carta de Tiago, tá? Então coloca trechos da carta de Tiago que não tem nada a ver com o processo. Às vezes coincide de ter, às vezes coincide de não ter. E aí o que vai fazer homilia, ele vai ter que coadunar coisa ali, certo? Mas desse evangelho você pode pegar muitas coisas. Você pode pegar o quem é Jesus para cada um de nós. Você pode pegar a profissão de fé de Pedro. Você pode pegar o silêncio que Jesus pede para fazer. Você pode pegar várias coisas, mas pela primeira leitura dá para ver o quê? Qual é a ênfase que a igreja quer que se dê ao evangelho? Oi? O servo, me arrancaram a barba. A ênfase é o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitará. Então a ênfase é o anúncio da paixão. Seria um erro no domingo ficar enfatizando, por exemplo, a profissão de fé de Pedro. Pode falar, claro que pode falar, está no Evangelho, mas a ênfase quem dá é a primeira leitura. Ficou claro? Tá? Isso é só para a gente saber. Então aí na Bíblia de Jerusalém, então nesse terceiro canto são 4 cânticos do servo, o último é aquele que a gente lê na sexta-feira da paixão. O servo surge menos como um profeta do que como um sábio, discípulo fiel do Senhor, incumbido por seu turno de ensinar aos tementes a Deus, quer dizer, todos os judeus piedosos, mas também desgarrado dos fiéis que caminham nas trevas. Graças à sua coragem e o auxílio divino, ele suportará as perseguições até que Deus conceda um triunfo definitivo. Então, até o versículo 9, inclusive, é o servo aí próprio quem fala. Depois, o versículo 10 e 11, vão falar dele, tá? Então, vamos pegar lá o primeiro versículo. O Senhor me deu uma língua, como que tal de vocês? Aqui é servo. Oi? Uma língua de discípulo. Alguém tem alguma palavra diferente de discípulo? Capacidade de falar. Oi? O Senhor me deu a capacidade de falar como discípulo. Como discípulo, tá? Nas Bíblias protestantes vai falar eruditos, né? Mas o certo mesmo é discípulo, né?
esse terceiro canto, então, é um retrato de um profeta, discípulo, profeta, que é perseguido e levado a julgamento. Então, o quadro geral aqui é esse. Ele é um discípulo, que é profeta e discípulo. Aqui fala que não é discípulo, aqui vai falar que é mais profeta que discípulo, tanto faz. Ele é um profeta, discípulo, profeta. Que sofre por causa da palavra de Deus. Tá? E esse sofrimento todo que vem depois é porque ele é discípulo, que ele aprende, né? Tá? O servo mediador da palavra de Deus, então ele é um servo mediador, ele é aquele que oferece a palavra de Deus às pessoas. Os que perseguem o mensageiro de Deus e zombam dos crentes são cobertos de confusão, como uma veste comida pela traça. Depois lá no final a gente vai falar sobre isso, daí é que está deslocado isso. O autor se identifica com os discípulos, tá? Só por curiosidade, em hebraico, o verbo lamad é aprender, tá? E aqui a palavra que é limud, e aqui limudim, quer dizer o quê? É aquele que aprende, é aquele que é instruído. Então a gente tem a palavra discípulo, outros têm alunos, né? Ou seja, que nome que for, mas em hebraico é vinculada a palavra aprender. Então quem que é o discípulo? O discípulo é aquele que aprende, é aquele que é instruído por alguém, mas não que ele aprende no sentido de voz ativa, ele é instruído por alguém, então ele é aquele que está sendo instruído. Vamos pegar Isaías 8:16. Conserva fechado o testemunho, sela a instrução entre os meus discípulos, tá? Então, dando a instrução aí, a recomendação, essa é a missão dele, que é realmente instruir a mesma coisa que aqui, limudim, os discípulos, tá? Essa é uma função aí profética, tá? Por isso que... Por que o profeta ele tem que ser discípulo? É aquilo que a gente fala. Por que vocês acham que ele tem que ser discípulo? Por que ele tem que ser um homem que é instruído? Instruído por alguém. Que aqui no caso é o próprio Senhor. Por quê? Porque o próprio Senhor... Não, mas por que o discípulo aqui? Olha o versículo, o Senhor me deu uma língua de discípulo, tá? Para que eu saiba dizer a palavra boa ao cansado. Ele me desperta todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que eu ouça como os eruditos, como os discípulos. Oi? Então, nós somos discípulos dele, então nós somos instruídos por ele. Mas por quê? Porque se ele é profeta, o que faz o profeta? Tá? O navi é aquele que fala em nome de. Isso quer dizer a palavra profeta. Tá? Então ele fala em nome de Deus. Como que ele pode falar se ele antes não for instruído por alguém? Ou pelo próprio Deus? Não, primeiro é pelo próprio Deus. Olha como é dito, o Senhor Deus é Ele, o agente aqui é Deus, é Ele que me dá uma língua de discípulo, é Ele que me instrui, é Ele que me ensina,
para que eu saiba dizer uma boa palavra ao cansado. Então a missão do profeta, em primeiro lugar, é falar uma palavra boa. Uma palavra de conforto. Já conta para a tradição não apostólica? Bom, vamos dizer, a tradição é o conjunto dessas palavras todas, né? Tá? De trazer ao cansado uma palavra de conforto, uma palavra aí de, verdadeiramente, de alegria a esse coração que sofre, tá? De manhã em manhã. O que quer dizer que de manhã em manhã? Ele me desperta. Então, o que quer dizer isso? O que quer dizer isso? Diariamente Deus fala com ele. Sim. E por que o ouvido? Por exemplo, a gente pode aprender de outras maneiras, né? A gente pode aprender vendo, por exemplo. A gente pode aprender lendo. Mas aqui não é vendo. Aqui é ouvindo. Como em Deuteronômio 6:4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai, errado. Ouve, Israel. Ouve. Tá? É o Espírito de Deus? Não, é o próprio Senhor. Aqui não é a questão de seu espírito ou não. Tá? Mas o interessante é que ele fala para ouvir, tá? Ouvir. Qual que é a diferença entre ouvir e ver? Nós já falamos isso aqui uma vez. Não, quando a gente vê, a gente sempre se atém ao quadro geral, tá? O ouvir, ele é muito mais específico. Quando, às vezes, a gente conduz oração, a gente pede, Senhor, dai-me ouvido de discípulo. A base para pedir ouvido de discípulo é essa passagem aqui. Porque você precisa ter um ouvido para aprender a escutar o que Deus diz, para realmente fazer a sua vontade. Porque a visão, ela pode ser meio dispersa, enquanto a palavra, aí ela pode ser verdadeiramente ouvida e bem especificada. Bem especificada. Deu para entender? Por isso a mesma coisa, Shema Israel, quer dizer, ouve Israel. Tá? Estava olhando, né? Eu já estava ouvindo isso na Bíblia também, com relação ao ouvir e com relação ao escutar. Esse verbo ouvir tem dois sentidos, né? Eu ouvi algo e deixei passar, eu ouvi algo e absorvi ele dentro do meu ser. Isso é, eu prestei atenção naquilo que eu ouvi. Sim. Então, o escutar também, né? É o mesmo sentido. Ou eu ouvi um barulho, ou eu ouvi o barulho, isto é, eu prestei atenção, eu captei direito o que eu ouvi. Sim, sim. Tá? É aquilo que está em, vamos lá, em Lucas, o caso de Maria, né? Lucas 10, finalzinho do capítulo. Essa é Maria aqui, a irmã de Lázaro. Ela é uma verdadeira discípula. Ela é uma verdadeira aprendiz. Lucas 10, 39.
sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Por isso que até hoje, quando, diferente do Evangelho, porque aí a prontidão quer dizer que você está na coisa de ressuscitado, como os anjos, como o próprio Senhor, né, diante do Senhor. Mas por que primeira leitura Salmo e segunda leitura a gente fica sentado? Porque é a posição dessa daqui, de Maria, a posição de discípulo. O discípulo que está aos pés do Senhor, como na homilia também, a escutar o seu ensinamento, ser formado pelo seu ensinamento. Por isso que se senta nessa hora. Tá? A razão é essa. Este ouvir e escutar, mas você tem que falar sobre, por exemplo, essa pessoa ouve, né? Como o Zé falou, às vezes é o que é? É um barulho, é um ruído, é uma coisa no geral. A outra coisa é ouvir, fazer com que isso penetre em nós, né, vai no teu coração, e a partir daí conclui a decisão que nós vamos chamar verdadeiramente formação. É por aí? Sim. É mais ou menos por aí. Sim. Aí seria então, o escutar, que é o que penetra o teu coração. É. Muito bem, vamos voltar lá. Eu ouço para que eu possa dar uma boa palavra àquele que está cansado. Ele me desperta todas as manhãs, então desperta meu ouvido para que ouça como os discípulos. Vamos pegar Isaías 30, versículo 8. Versículo 8. Vai agora, escreve-o sobre uma prancheta, grava-o num livro que se conserve para os dias futuros, para todo o sempre. Grava o quê? Grava a palavra que eu estou dizendo. Tá? Então, o profeta, como em Jeremias também vai ser a mesma coisa, ele se torna um escriba de Deus. Só que, qual era a função do escriba? Escrever, só que o escriba, ele tem que ouvir para poder escrever. Então, o ouvido de quem escreve tem que ser extremamente apurado. E esse exercício de escrever também ajuda a memorizar, né? Mas aqui não é esse o caso. Aqui é o caso mesmo de registro. De registro. O Tá? OCC, quando ele surge, inicialmente, nos primeiros anos 70, naquela época não tinha, né, computador, nada disso. Todo coordenador geral ele tinha que pegar aquela pasta, ele trazia a pasta e uma máquina de escrever. Né? Ele tinha que escrever tudo novamente e gerar uma nova pasta. Era a forma de memorizar tudo aquilo que estava... Fazer memória mesmo. Sim. Continuando aí. Porque este povo é rebelde, constituído de filhos desleais, de filhos que se recusam a ouvir a lei do Senhor. Então é parecido com aquele do Isaías 50. E dizem aos videntes, vidente é profeta, não queirais ver, e aos profetas, não procureis ter visões que nos revelem o que é reto. Dizei-nos antes coisas agradáveis, procurai ter visões ilusórias. Quer dizer, para de falar palavra dura, porque isso está incomodando. Vai falar umas coisas aqui que seja mais agradável de escutar. Mas o senhor falou mais cedo que a primeira missão do profeta seria levar uma palavra boa de consolo. Não, é esse aqui é outro. Aqui são situações diferentes. Mas tem outro problema também, porque essa palavra de conforto pode ser também, em grego, a palavra exortar é tanto chamar atenção quanto também confortar. Mas aqui não tem, aqui a coisa é outro ambiente. Porque a missão do profeta é anunciar e denunciar, anunciar e denunciar, tá? Nesse caso aqui é uma palavra de conforto, tá? Mas tanto a palavra de exortação como de conforto tem que ser ouvida,
tá? Tem que ser ouvida. Qual que é o problema? Não pode brotar da própria carne, né? Tá? Não pode brotar da própria carne. Em Mateus 16, que é o paralelo desse Marcos 8 que a gente leu, não foi a carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Porque aí é uma verdadeira profecia. Porque se vem da carne, a carne nada serve, né? É massagear ela. Não, é extremamente problemático, né? Extremamente problemático. E o que eles queriam aqui, nesse Isaías 30, é uma palavra bem carnal mesmo, né? Que agrade os nossos ouvidos, porque a gente está cheio e não quer ouvir, né? Não queremos ouvir, tá? Afastai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei desaparecer da nossa presença o Santo de Israel. Tira Deus da nossa frente, que está trabalhando na nossa vida. Por isso, assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitasses essa palavra, que palavra? A palavra que Deus deu ao profeta. Quando você recusa a palavra do profeta, você está recusando o próprio Deus que disse a palavra. Tá? Você não está rejeitando o profeta em si. O profeta é um ser humano. Mas rejeitar a palavra que vem de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Posso falar? Tá? Lá em Recife foi construído a arena, né? Para o negócio da Copa, lembra? E do lado tem uma casa de Maria, casa mãe deles lá. Era curada lá em Recife. E ela disse que esqueci o nome dele, Moisés, que é o fundador, ele teve uma profecia. Né? Deus falou para ele como ele ia ser, como ele ia ficar lá depois dessa arena. E como é que ia ter o acesso, né, para casa e tudo, porque eles fizeram todo um movimento, ia ter esse movimento de pessoas. Aí eu fui lá visitar ano passado e a mocinha estava contando para nós, eu até chorei, cara. Ela disse que eles fizeram tudo depois da arena, mas não fizeram o que o profeta, que o fundador tinha falado para eles, que Deus tinha falado que ia ter uma ponte que ia dar acesso, porque senão eles iam ficar meio excluídos lá, sem acesso à casa, né? Para ir de carro, essas coisas. Até de pé, porque é bem perto da rodovia a casa de Maria lá. Aí ela disse que ficou pronta. E ele tinha falado lá para todo mundo que Deus tinha mostrado que ia ter um viaduto que ia dar acesso para esse lugar aqui. Outro dia teve um evento, uns 2, 3 anos atrás, teve um grande evento lá, o Pai Marcelo, foi tudo. Aí ficou pronta a arena e cadê o viaduto? Aí depois, ele falou, mas Deus não falou. Aí ele foi conversar com o engenheiro, ele falou, tem um viaduto aqui sim. E ele depois construiu o viaduto. Tá vendo? Coisa mais linda, gente. Muito linda ela contando isso, fiquei impressionada. É a palavra de Deus, né? A palavra de Deus que se cumpriu. Estava no projeto e ele não tinha observado. Sim. Que ia ter o viaduto para dar acesso. Olha, gente, coisa linda. Vamos continuando Mas aqui. Deus ainda fizeram, né? Sim. Por isso diz assim o Santo de Israel, visto que rejeitaste essa palavra e pusestes a vossa confiança na fraude e na tortuosidade, e vos estribais sobre elas, esse comportamento perverso será para vós como uma brecha que forma uma saliência em um alto muro, cujo desmoronamento se dá em um repente, ou como uma pedra, ou a quebra de um vaso de oleiro despedaçado sem piedade. Dele não consegue encontrar um caco entre os fragmentos, como esse possa tirar um tição de lareira, ou como se possa tirar água da cisterna. Isto, tá? Deixa eu pegar aqui se eu vejo. Vamos pegar Deuteronômio 18, versículo 19. Até pegando isso que a Nica disse. O Senhor disse a Moisés. Moisés é profeta também, nunca nos esqueçamos disso.
Tá? Vou pegar no 17. Deuteronômio 18. Vamos pegar no versículo 17, que assim fica no contexto, né? E o Senhor me disse. Versículo 17. E o Senhor me disse: eles falaram bem. Vou suscitar para eles um profeta como tu. Está falando com Moisés. No meio dos teus irmãos. Colocarei as minhas palavras em sua boca. Então a palavra de Deus está na boca do profeta. E ele lhes comunicará tudo o que eu lhes ordenar. Caso haja alguém que não ouça minhas palavras, que esse profeta pronunciar em meu nome, eu próprio irei acertar as contas com ele, com essa pessoa. Todavia, presta atenção aqui, se o profeta tiver a ousadia de falar em meu nome uma palavra que eu não lhe tiver ordenado, ou se ele falar em nome de outros deuses, tal profeta deverá ser morto. Tá? Por quê? Porque o profeta deve falar aquilo que Deus manda. E continua. Talvez perguntes em teu coração: como vamos saber se tal palavra não é uma palavra do Senhor? Se o profeta fala em nome do Senhor, mas a palavra não se cumpre, não se realiza, trata-se então de uma palavra que o Senhor não disse. Tal profeta falou com presunção, não o temas. Então, para a gente saber que um profeta é quando ele fala palavras que se cumprem, que se realizam. Tá? Aí, esse homem verdadeiramente é um profeta. Se a gente jogar para Jesus, ele é profeta? É, porque ele falou que está e ressuscitou. Essa é a maior marca dele como profeta. Né? Essa passagem dá para acrescentar, para associar com o final do Apocalipse? Sabia acrescentar? Sim, é o mesmo sistema. Não é a mesma, né? Mas lá o raciocínio vem daqui. Vem daqui. Aqui não remete, mas vem daqui, com certeza. Tá? Vamos lá, voltar em Isaías 50. O versículo 5, o Senhor abriu meus ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Tá? Esse abrir aos ouvidos aí é uma própria recriação do ouvido do profeta, né? Que esse, ele se deixa educar pelo próprio Deus, tá? Esse mesmo. Muito bem, versículo 6. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bufetões e cusparadas. Tá? Como os profetas antes dele, o servo é ignorado e até maltratado. Então vamos pegar esse capítulo 49 aí de Isaías, viram na página para trás aí. Versículo 4. Mas disse, foi em vão que me fatiguei
Debalde inutilmente gastei minhas forças. E, no entanto, o meu direito está com o Senhor. O meu salário está com o meu Deus. Então, ser profeta não é algo assim tão tranquilo quanto a gente pudesse imaginar. Então, há sofrimento nessa história toda. Vamos pegar lá Jeremias 20 e ver o sofrimento dele também, tá? E os medos, né? Seduziste-me, Senhor, me enganaste, né? Jeremias 20. Oi? Jeremias 20. Isso, versículo 8. Porque sempre que falo devo gritar, devo proclamar violência e opressão. No caso de Jeremias, ele pega uma época muito mais difícil, então a palavra dele de conforto não tem nada. Então ele só anuncia violência e opressão. Olha o que está acontecendo, violência e opressão, violência e opressão. Porque a palavra do Senhor tornou-se para mim opróbrio e ludíbrio todo dia. Como está a tradução de vocês aí? Vergonha. Opróbrio é vergonha mesmo. Ludíbrio está como? Gozação. Ludibriar. Escarnecer. Né? Quer dizer, a palavra para o profeta é o quê? É um fardo que ele carrega. Uma cruz, no nosso caso, né? Que carrega. É um sofrimento ser profeta. Porque causa vergonha. Não é que ele tem vergonha da palavra, entendam? Ele é exposto à vergonha. É aquela coisa, quem que é você para falar isso? Quem que é você? Iludíbrio. E a gente tem que lembrar que o próprio Jesus, os fariseus, riam de Jesus. Eles riam dele. Fazia esse mesmo ludíbrio de Jesus. Quando eu pensava, não me lembrarei dele, já não falarei em seu nome. Aí vem o fogo devorador. Nos meus ossos, estou cansado de suportar, não posso mais. Então a palavra se torna peso anunciá-la, porque ela é verdadeiramente pesada. Tá? Essa pessoa, no caso, os profetas, são os que foram as pessoas que realmente podem dizer quem é Jesus. Quando em Lucas 10... vai falar o quê? Reis quiseram ver o que vós vedes e não viram. Então esses profetas quiseram ver Jesus e não viram. Tá? Porque o sonho deles seria o próprio Jesus. A palavra que eles falam se tornou carne. A gente não pode esquecer disso, né, gente? Porque com os sofrimentos e tudo que aconteceu, são pessoas que mais se aproximaram do próprio Jesus. Sim. Sim, e no caso de Jeremias é o que mais é parecido. Tá? Sim. Eu ouvi a calúnia de muitos, terror de todos os lados, denunciai-o, denunciemo-lo. Por quê? Porque ele está falando esse tipo de palavra. Todo aquele que estava em paz comigo aguarda a minha queda. Talvez ele se deixe seduzir. Quem sabe ele cai logo. Hã? Nós o dominaremos e nos vingaremos dele. Ele falou palavra boa, agora está falando algo que não se cumpre, e nós vamos nos vingar dele, aí nós vamos acabar com a vida dele. Tá? Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, aquela coisa toda. Tá? Vamos voltar lá. Aí vai falar maldito o dia que eu nasci, aquela coisa toda. Tá? E aqui o caso é esse, né? Aqui o caso, a violência é física, né? Ofereci as costas aos que me feriam e a face aos que me batiam, tá?
Vamos pegar Lucas 9:51. Quando se completaram os dias da sua assunção, assunção aqui é o tempo de subir ao céu. Esse aqui é o centro do Evangelho de Lucas. Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Tá? Alguém tem alguma tradução diferente? Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, e quando tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Tá. Alguém tem alguma coisa diferente? Dirigir-se a Jerusalém. Dirigir-se a Jerusalém, mas tem alguma coisa antes? Que é isso que é o mais importante. Tomando-se o tempo em que Jesus devia ser arrebatado deste mundo, ele resolveu dirigir-se a Jerusalém. Resolveu. Então é uma palavra... Aí não é tão boa. Alguém tem alguma coisa diferente? Firme decisão. Que é aqui, como tomou resolutamente. Só que no original eles nunca põem, que é ele endureceu o rosto para Jerusalém. Endurecer o rosto é aquela coisa, eu vou em frente. Eu vou em frente. É desse Isaías aqui que a gente pode realmente recordar, né? Ele oferecia minhas costas me bater e minhas costas que arrancava a barba. Não desviei o rosto de bufetões e gosparadas. Quer dizer, eu fiquei firme. Essa coisa de não desviar o rosto é o que é? A minha decisão está tomada. Minha decisão é firme. É essa decisão que Jesus tomou lá ao ir sofrer a paixão em Jerusalém. Aí a conexão com o próprio Evangelho, né, gente? Tá? Eu vou para Jerusalém, vou ser entregue pelo sacerdote, bababá. Mas vai lá, que Pedro não se conforma. Por que vai lá? Sabe que vai acontecer isso que está indo para lá? Porque é para isso que eu vim. Que Jesus é o profeta. Deu para entender? Tá? Mas... Aqui no versículo 5, do capítulo 50, o Senhor Deus abriu-me os ouvidos. Seria a revelação de Deus. E essa também poderia ter uma relação com lá no Evangelho, porque quando Pedro fala de Jesus Cristo, que ele é Cristo, o Messias, também lá vai falar que Pedro só falou isso por revelação de Deus. Sim. Essa também é uma ligação. É a mesma coisa. Não foi a carne e o sangue que revelou isso, mas foi meu Pai que está no céu. Então essa coisa de revelar vem exatamente disso. Tá? Vamos até ver lá. Essa palavra é Apocalipse mesmo, né? Mas deve ser. Que eu me lembro é. Revelou mesmo. Revelou mesmo. Tá? Então não foi a carne e o sangue que revelaram isso, mas meu Pai está no céu. Tá?
Muito bem. Vamos pegar o Salmo 40, versículo 7. Aí para pegar essa coisa de abrir o ouvido aí. É isso aí que eu estava procurando, eu não estava achando. Versículo 7. Não quiser sacrifício nem oferta. Quer dizer, o Senhor aqui não quis sacrifício e oferta. Abriste o meu ouvido, não pediste holocausto nem expiação. Então eu disse, eis que vem. No rolo do livro está escrito, realizar a tua vontade, meu Deus, eu quero ter a tua lei dentro das minhas entranhas. Tá? Alguém tem uma tradução além de abriste meu ouvido? Tá? Ave Maria, tudo tá abriste. Só que no hebraico tá carit. Carit é cavar. Então olha a imagem que o salmista tem. É como se Deus cavasse. Nós somos o quê? Para cavar? Oi? Então, mas de onde que a gente lembra terra e homem? Isto, o boneco de barro. Na cabeça do salmista está o quê? Está aquele boneco de barro, o Senhor cavou e fez 2 buracos aqui. Então, abriste o ouvido. Qual que é a imagem que a gente tem que ver? Deus está me recriando para que abra os ouvidos e ouça as palavras dele. No boneco de barro, o que Deus fez? Soprou o hálito dele nas narinas. Aqui, cava os ouvidos, abre os ouvidos para escutar a palavra dele. Tá? Hálito, a gente lembra de quem? Rua, Espírito. Palavra, a segunda pessoa. Então Deus nos forma pelo Espírito e pela palavra. É assim que ele faz. Eu vou entender? Então, porque parece ouvir, mas escuta, o ouvido está tapado? Não é essa a questão. A questão é uma recriação. É uma recriação. É igual o evangelho de hoje, né? Jesus pediu a hora aleijada da mão seca. Ele vai para o centro, estica a mão. Não falou mais nada, já se curou. Sim. Sim. O próprio poder da palavra. Né? Então, mas ele é para a palavra e por aí vai. Tá? Mas é interessante esse tipo de visão para que a gente aí veja o processo como um todo. É como o senhor falou, ao ouvir torna-se específico. Sim, sim. Mas é Deus quem dá esse poder para a gente. É o evangelho de domingo, né? O Efatá. Tá? O abre-te. Certo? Então é o Senhor quem faz abrir os ouvidos para escutar. Lá é uma coisa de cura, né? Mas o que é abre-te? É voltar isso aqui. É voltar esse Salmo 40 aqui. O Senhor, o que ele fez ali para aquele surdo? O Senhor recriou, como também põe barro na língua, feito com a saliva, para recriar o falar. Para recriar o falar. Tá? Então é uma recriação dupla. Uma recriação do ouvir, cavou de novo, abriu de novo, e é uma recriação do falar. Mas que bate com isso aqui. Porque Éfata é abre-te.
Tá? Só que aí é aramaico. Para mim, esse eu ouvi falar é uma recriação total. Sim? Sim, mas aqui é específico, para ouvir. Tá? Recriação total seria o quê? Seria no caso de Lázaro. Que aí é o ressuscitar. Aí é a recriação como um todo. Tá? Lázaro vem para fora. Tá? É a mesma palavra do Criador quando faz o ser humano levantar. Né? Então faz o ser humano vir novamente à vida. Tá? Lázaro, Deus ajuda, né? Tá? Vamos lá. Versículo 7. Mas o Senhor, Deus, é meu auxiliador. Por isso, não me deixei abater o ânimo, conservei o rosto impassível como pedra. Então é aquela mesma coisa de Lucas 9,51 que a gente viu. Tanto o 5 como aqui é mais claro ainda. Porque sei que não sairei humilhado. Então aqui Mateus 26, 27. Eu não sei porque manda para lá, então vamos lá ver o que é esse versículo. Mateus 26, 27. Depois tomou um cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei deles todos. Não sei porque mandou para cá, sinceramente. 67. 67. 67. Cuspiram no rosto e o esbofetearam. Outros lhe davam bordoadas. Quer dizer, é isso que... E olha o 68, para ficar mais claro ainda. Dizendo, faze-nos uma profecia a Cristo. Quem é que te bateu? Então vai contra exatamente. Se tu é profeta, adivinha quem te bateu. Quer dizer, faz dele um verdadeiro palhaço em matéria de rei, porque é a vocação principal dele, mas aqui é com relação à profecia. A profecia. Tá? No 27:30, só virando a página aí, que é a mesma coisa. Só que aí com o caso de rei. E cuspiram nele, tomaram o caniço e batiam-lhe na cabeça. Tá? E depois de caçoarem dele, despiram-lhe a capa escarlate, tomaram-no vesti-lo com as próprias vestes e levaram-no para crucificar. Tá? Então vamos pegar também Jeremias 1,18. Quanto a mim, eis que te coloco hoje como uma cidade fortificada, com uma coluna de ferro, uma muralha de bronze, diante de toda a terra. Os reis de Judá, os teus príncipes, os teus sacerdotes, e diante de toda a terra, os reis de Judá, seus príncipes, reis, sacerdotes e todo o povo da terra. Tá? O que significa isso? O que há de comum nas três imagens aqui? Cidade fortificada, coluna de ferro e muralha de bronze. Oi? São duros. É esse rosto impassível aqui. Qual a tradução que vocês têm aí? Não, no Isaías, no 57. Rosto o quê? Qual é o adjetivo? Pederneira. O que é pederneira? Uma pedra, né? Rígida. Uma pedra rígida. Uma pedra rígida. Tá? Então, ele se torna aí verdadeiramente duro. Tá?
Mysterium Petram, tá? Uma pedra, Durão vem em latim aí, tá? Petram durissimam, não precisa nem saber latim para entender, né? Uma pedra duríssima, tá? É verdadeiramente isto, né? Oi? É, posto como pedra. É. Mas que coisa. Vamos ver aqui. Aqui outra tradução é seixo. Tá? Isso é até rocha mesmo, né? Pederneira seria a rocha. Então, as 3 imagens de Jeremias quer mostrar o quê? Que o profeta é feito por Deus uma rocha fortificada. Ele é feito assim por Deus para suportar e para estar diante de reis do povo todo e suportar aquilo que vai vir, né? Que é sempre algo muito, muito pesado. Uma espécie Tá? de vigilância, não, pai? Oi? Vigilante. Não, a coisa vigilante seria outra coisa, né? Mas aqui é realmente o peso mesmo de ser profeta, né? Mas a gente não precisa ir longe, nós mesmo, né? A gente vai em igreja, o que acontece conosco? Todo mundo nos elogia, gosta do que a gente fala, ajuda a gente, né? Faz tudo que é bom, é assim? É assim, não é? Termina o encontro, todo mundo acha lindo e maravilhoso, não é assim? É, então. É mais ou menos nesse sentido, sabe? É mais ou menos nesse sentido, tá? Vamos pegar Ezequiel 3. Mas o importante é fato que a gente já sabe, né? A gente é consciente disso. Graças a Deus, por quê? Porque nós tivemos irmãos mais velhos. Eles são nossos irmãos mais velhos. Então, eles podem realmente nos ajudar. Porque eles sofreram muito mais do que nós, né? Ezequiel 13. Não, Ezequiel 3, versículo 8. Mas eu tornarei a tua face tão inflexível como a deles, e a tua fronte tão inflexível como a sua. Farei a sua fronte semelhante ao diamante, que é mais duro do que uma rocha. Não tenha medo deles, nem te apavore diante deles, pois são uma casa de rebeldes. Então, novamente, eles são uma casa, eles são pessoas de cabeça dura. Pois o que eu vou fazer? Isso Deus está falando para ele. Eu vou fazer você uma cabeça de diamante para arrebentar a cabeça dura deles. Tá? E aqui Ezequiel está no meio do exílio. Tá? E esse povo, mesmo exilado, não aprende depois de tanto sofrimento. Ainda fica com a cabeça dura. Ainda. Tá? Aí Deus, mas ó, uma coisa importante, não é o profeta que se endurece. É Deus que o torna assim. Por isso que Jeremias, não vamos lá, senão vai demorar muito. Jeremias fala, não tenho medo, eu sou apenas uma criança. Não fale você é apenas uma criança. Porque sou eu que vou tomar conta da história. Sou eu. Deu para entender? Tá? Aí aparece como nunca a pessoa de Moisés, não, pai? Sim. Dureza. Então, Moisés é né? Porque conforme Números 12, ele é o mais humilde de todos os homens. E se tornou, por graça de Deus, o mais forte dele. Né? Versículo 8. A meu lado está quem me justifica. Alguém me fará objeções? Vejamos, quem é o meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Vamos pegar Jó, capítulo 13.
Já está antes dos Salmos, viu? É o livro anterior, fica mais fácil de achar. 18. Bom, Jó é todo aquele sofrimento, é um homem justo que sofre, todo mundo fica acusando ele, tá? E aí vem. Então, 13, 18, até o 19. Eis que procederei com justiça, e sei que sou inocente. Quem quer disputar comigo, de antemão, estou pronto para calar-me e para morrer. Quer dizer, eu enfrento quem quer me prejudicar, tá? Porque eu sei que eu sou inocente. Quem agiu assim? O próprio Jesus agiu assim, tá? Então ele sabia que ele era inocente, tá? Então ele foi de peito aberto enfrentar o Sinédrio, né? E depois Pilatos, tá? Vamos lá, Romanos 8:33, aí aplicando a nós, né? Então aqui é primeiro o profeta, agora aplicando a nós. Romanos 8:33. Que lembra que a gente é, pelo batismo, consagrado como sacerdote, profeta e rei. Então todos nós, pelo batismo, somos profeta. Tá? Quem acusará os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem condenará? Cristo Jesus, aquele que morreu, ou melhor, que ressuscitou, aquele que está à direita de Deus e que intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Segundo está escrito, por sua causa fomos postos à morte o dia todo. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso somos mais que vencedoras, graças àquele que nos amou. Tá? Quem nos condenará? Ninguém. Agora a principal está no 33. Quem acusará os eleitos de Deus? Deus quem justifica. O que está falando aqui? Ninguém pode acusar quem é de Deus, porque a justiça que está em nós não vem de nós mesmos. Vem de Deus. Como está no próprio capítulo 2 aqui, porque se viesse de nós, aí o orgulho subiria na nossa cabeça e aí a gente cairia. Então, a arma aqui é a humildade. Então, como a justiça vem de Deus e ela me plenifica, ninguém vai me acusar. Nem o acusador, que é o demônio. Deu para entender? Vamos pegar João 8:46. Aí é o próprio Jesus se defendendo. João 8:46. Quem me pode condenar? Quem dentre vós me acusa de pecado? Se digo a verdade, por que não credes em mim? É o mesmo processo de raciocínio. A mesma coisa, tá? Eis que todos eles, vamos voltar lá em Isaías, eis que todos eles, quem que é esse todos eles aqui? Os que me acusam. Como um vestido serão consumidos, a traça os comerá, tá? É interessante isso aqui também, a gente às vezes não sabia disso, né? Eu também não sabia. Mas aqui num dos comentários vai falar que as vestes são frequentemente
um substituto, uma metáfora das pessoas, né? Vamos pegar 51:8 lá de Isaías. Isaías 51:8. Com efeito, a traça os devorará como um vestido, as larvas os devorarão como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Tá? Vamos pegar Jó 13:28. Agora vai ser um concurso de buscar, viu? Jó 13:28. É a mesma figura. O homem consome-se como a podridão, como um vestido roído pela traça. O que está acontecendo aqui? O comentarista ele vai falar que muitas vezes a veste ela representa a pessoa. Então, se você vai ser comido, a tua veste vai ser comido como traça, o que quer dizer? Que você vai desaparecer. Que você vai desaparecer. Por isso que Jesus na cruz também, além de representar nosso ser pecador, toda aquela relação com Adão, é a demolição daquilo que ele é. Porque é humilhar a pessoa. Humilhar a pessoa. Vamos pegar Êxodo 23:21. Êxodo 23:21. Aqui 22. Respeita a sua presença e observa a sua voz. Não lhe seja rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Tá? Aqui, de 3:21. Não achei nada interessante, mas tudo bem. Né? Vamos ver Deuteronômio 4:30. Acho que é mais ou menos essa coisa da obediência. Na tua angústia todas as coisas te atingirão, tá? No fim dos tempos, porém, tu te voltarás para o Senhor, teu Deus, e obedecerás a sua voz. Aqui o que a gente lembra também é a veste branca daqueles de Apocalipse 7. Quem deu a veste? Quem deu a veste? Quando Jesus se transfigura, suas vestes ficam mais brancas do que qualquer lavadeira desse mundo poderia fazer. Por quê? Porque a humanidade fica plena da divindade. Então, a veste representa a pessoa. Ela resplendente, branca, quer dizer o quê? Que a pessoa está na luz. Aqueles que a carcomido como traça é a pessoa que é totalmente destruída na sua própria vida. Tá? E aqui ele fala que os inimigos do profeta vão acontecer isso com ele. E os dois últimos versículos aí. Quem há dentre vós que tema ao Senhor e que ouça a sua voz do seu servo? Aquele que andou em trevas sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme sobre o seu Deus. Ei a todos vós que acendeis o fogo e vos armais de setas incendiárias. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isso e tormentas vos deitareis. A não resistência
Pode ser tomada aí como confissão de culpa, dando razão então ao adversário. O profeta, confiando em Deus, comparece tranquilo ao julgamento humano. Deus demonstrará a inocência do acusado e conseguirá a sua absolvição. Tá? Vamos pegar João 16. Agora não sei se é João ou João aqui, mas deve ser João. Só 8. um pouquinho, me desculpa. Sim. Quem deu as vestes brancas, no caso, foi Deus, o seu próprio Filho, através do Espírito. Quem deu as vestes brancas? E vai dar para nós também. Porque esses 24 anciãos, não, 24 não, aí é a multidão. A multidão que lavou suas vestes no sangue do Cordeiro, o sangue do Cordeiro deixa a veste branca. O que quer dizer isso? Que o sangue do Cordeiro dá a vida eterna. Tá? A veste representa a pessoa. E quando ele vier, está falando de João 16, 8. E quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não mais me vereis. Julgamento, porque o príncipe desse mundo está julgado. Tendo ainda muito que vos dizer, mas não podeis agora suportar. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade plena. Pois não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Vos anunciará coisas futuras. Então me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. Por que o comentário manda para cá? Porque o Espírito vai convencer do pecado, do julgamento, do juízo, e para falar o quê? Que Jesus é inocente. Se o Espírito está convencendo o mundo do pecado, do juízo, do julgamento, quer dizer que Jesus é inocente. Tá? Ele está certo. Ele está certo. Deu para entender? Tá? Porque ele é o profeta. Como acontece aqui com o profeta Isaías, aconteceu superabundantemente com Jesus. Deu para entender? Tá? Mas o que fica de lição de tudo isso aqui? Tá? Que Deus constituiu o profeta, Ele é que cava os ouvidos dele, é Ele que coloca a palavra para o profeta vai falar, vai sofrer por essa palavra, mas o profeta é inocente. E Deus, no fim, vai mostrar que Ele está do lado do seu profeta. Certo? Aonde estão os acusadores do profeta? A gente sabe o nome de um e de outro. O resto sumiu. Agora, Isaías a gente lembra, Jeremias a gente lembra e de Jesus a gente lembra. O nome dos bons fica porque Deus mostra. E no caso, Jesus é condenado, morre, mas ressuscita. Deus defende o seu profeta. Tá? Mesmo porque não é o próprio Deus que coloca a palavra. É. Se é ele tem que mostrar que ele defende o profeta dele. Senão seria muito difícil, né? Vamos lá, versículo 73. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me que eu arrependa teus mandamentos. Alegram-se os que temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. Venha, pois, a tua bondade consolar-me, segundo a palavra que deste a teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, porque para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos, por me haverem oprimido injustamente.
Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Voltem-se para mim os que te temem e os que conhecem os teus testemunhos. Seja o meu coração irrepreensível nos teus decretos, para que eu não seja envergonhado. Parece que está feito igualzinho aqui, né? É o mesmo sistema de pensamento, né? Vamos em pé. Não serei envergonhado, é Deus que me defende. A palavra é a alegria do profeta. Nesse pensamento, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós damos graças, Senhor, Por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Divina Revelação, Orai por nós. São Jerônimo, Orai por o nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, e em paz que o Senhor vos acompanhe.